dia, um novo flash no noticiário israelense, né? No dia 29 de dezembro, o novo governo assumiu o poder. Benjamin Netanyahu é o líder novamente. E a novidade agora é que o primeiro-ministro é o capitão de um navio antidemocrático e, para alguns, antisionista. Eu sou Anita Efraim, jornalista e fanática por futebol, e esse é o Eu Com Isso, o podcast do Instituto Brasil-Israel. Só nos últimos dias, em Israel, teve ministro indo até o Monte do Templo e outro tentando esvaziar o sistema judiciário. Então a coisa é bem séria. São só os primeiros dias, mas muitos estão desesperados. Tem motivo para tanto alarde? É isso que a gente vai questionar aqui, debater aqui no nosso episódio de hoje. Eu sou Amanda Hatzira, pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica, à sociedade israelense, e hoje a gente também recebe a jornalista Daniela Kresh, que é correspondente em Israel, e o Michel German, né? Eles dois já são habituês aqui do nosso podcast, estão sempre por aqui. O Michel German é historiador e assessor acadêmico do IB, coordenador do Núcleo de Estudos Judaicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos, muito feliz de ter vocês mais uma vez aqui com a gente. Obrigado. Obrigada por receber a gente. Num tema não muito feliz, mas sempre bom ter pessoas qualificadas para o debate, né? Recentemente, no episódio 192, a gente recebeu a Dani para ela contar sobre essa extrema-direita, quem são esses personagens. Falamos de Tamar Ben-Gvir, de Bezalel Smotrich, dessa composição toda. Então, recomendo que quem não está familiarizado com esses nomes e quiser entender mais detalhadamente, volte até lá. Mas agora eu vou pedir para a Dani comentar aqui para a gente um pouco sobre esse período. Hoje a gente está gravando, é 6 de janeiro. Foram 9 dias de governo até agora. Dani, o que já deu tempo de acontecer que deixa tantos israelenses preocupados? Michel tem passaporte israelense, Dani mora em Israel. Os dois não são pessoas historicamente pessimistas e antes da gravação começar, desespero total, né? Pois é, a impressão que dá nesses 9 dias é que passou 200 anos. E não é que passou 200 anos, passou um caminhão em cima de todo mundo durante 200 anos. Porque em 9 dias, tanta coisa aconteceu, a impressão que dá é que realmente esse novo governo resolveu passar a boiada rapidamente e começar muito rápido a fazer as mudanças todas que eles querem fazer, e todas elas no campo antidemocrático, digamos assim. Eu acho que o mais importante é essa questão da tentativa de enfraquecimento do judiciário, né? Tem um novo ministro da Justiça chamado Yariv Levin, que é braço direito do Benjamin Netanyahu, que já há muitos anos reclama do judiciário, dizendo que não existe, em hebraico fala meshilut, que é governância, né? Não tem governância, que o primeiro-ministro não pode fazer tudo que ele quer, que é absurdo, como pode ter um poder que, se o primeiro-ministro não faz o que ele quer, o poder para, né? Quer dizer, eu acho que não entende um pouco o básico do que é democracia, né? E é mais complicado ainda em Israel, que tem, na verdade, quase 2 poderes só, porque o Knesset, ele é o poder legislativo, que são os membros do Knesset, 120, e ele também é o poder executivo, porque metade mais um, no mínimo, fazem o governo, que é o governo, né, o poder executivo, e, em geral, os ministros são parte do Knesset, também são parte desses 120. Quer dizer, então, você tem aí, o primeiro-ministro também é parte do Congresso. Então, você tem aí quase 2 poderes só. Então, o único poder, né, que está fora do Knesset, né, que está fora do governo, é o poder judiciário, né? Quer dizer, e é muito importante nessa coisa dos checks and balances de Israel para ter um contraponto, né? E Israel sempre, né, fala muito de que é a única democracia do Oriente Médio. Acho que o Michel vai falar disso depois, entendeu? Como é que você pode, então, agora falar que você, então, vai enfraquecer um desses únicos 2 poderes que tem? Quer dizer, o objetivo realmente é dar a Netanyahu poderes de imperador, tá? E a impressão que tem nas pessoas é que realmente o objetivo final é aquilo que a gente já fala há muito tempo. O Netanyahu está sendo investigado, né? Está sendo julgado, na verdade, em 3 casos de corrupção. Tudo que ele quer é, de alguma forma, conseguir alguma lei que ele não seja julgado, condenado e vá para a prisão. Quer dizer, então, é essa impressão que dá, que é um governo pessoal, com leis pessoais, não só para o Netanyahu, o pró do Netanyahu, também tem o próximo ministro da Saúde, que Aryeh Deri, que, na verdade, já foi para prisão, já foi condenado em 2 casos de corrupção, né, de questão de taxação de taxas, né, de impostos, e ele o governo já tinha, quer dizer, o judiciário já tinha dito que ele nunca mais poderia ser ministro
e o Netanyahu quer que ele seja ministro, então eles estão querendo fazer uma lei que bypasse, né, o judiciário para o cara ser ministro. Quer dizer, a impressão que dá é que é um governo que está vindo a toda 300 quilômetros por hora para fazer leis pessoais antidemocráticas e sem se importar com o que, né, outras pessoas pensam, e dane-se, né? Quer dizer, na verdade, é até uma coisa que um dos ministros agora falou também: a gente não está nem aí porque a esquerda pensa, a gente vai fazer o que a gente quer. Então, essa é a sensação. Realmente, imagino você aí tá sentindo a coisa, né, com muito mais vibração e intensidade. Michel, eu queria ouvir você também, né, um pouco do sua análise desse balanço, mas e comentando esse ponto que a Dani já trouxe aí o gancho, né, sobre esse argumento, né, que a gente sabe que Israel sempre usa, né, a favor de si, né, que é o fato de ser a única democracia do Oriente Médio. Eu queria que você falasse se você considera que essa afirmação está efetivamente em risco, né, diante desse cenário que a gente tem acompanhado aí no noticiário. Bom, primeiro eu acho que a Dani colocou de maneira muito correta todos os pontos para que a gente tenha um quadro mais geral da situação atual, né? Além de tudo isso que a Dani colocou, eu sempre fico um pouco incomodado com essa dimensão da única democracia no Oriente Médio, né? Por dois motivos básicos. O primeiro motivo é que Israel tem que lidar com a questão da ocupação de algum jeito, né? Ela é democracia dentro dos territórios de 48 a 67 e não é democracia de 67 em diante. Essa questão é mal resolvida quando a gente resume na coisa da única democracia no Oriente Médio. É uma democracia, mas é uma democracia como toda democracia, com contradições e ambivalências. Então a gente tem que falar menos da única democracia e entender as contradições dessa democracia também, né? A segunda questão que eu acho importante, e aqui Dani já tocou muito bem, é que Israel é um país fundado em 1948, né, por conta de uma decisão de uma casa multilateral que foi utilizada depois da barbárie para condicionar de maneira justa a fundação de dois países, o país judaico e o país árabe naquela região. Então não há alternativa de Israel não ser democrático. Acho que isso é muito importante a gente entender. Israel é produto da democracia ocidental e liberal, da democracia multilateral, e a alternativa de não ser democrático é uma alternativa muito complicada para Israel. Agora, como bem a Dani disse, Israel é um país que tem, por conta dessa segunda questão, as suas relações entre oposição e situação construídas a partir de acordos sociais muito específicos, né? Israel tem uma contradição também interna, né? Como bem Daniela Kresh falou, eu tenho que chamar ela de Daniela Kresh, que era jornalista, não de Dani, né? Dani, a Daniela Kresh, né? Ela disse que já é um país que tem uma democracia parlamentarista, mas que está começando a funcionar já há algum tempo, Dani, como democracia presidencialista, né? Bibi Netanyahu lida com a democracia gerência a partir da sua perspectiva de autorreferência. E uma democracia presidencialista com uma câmara só, ou seja, você não tem uma câmara alta e uma câmara baixa, como você tem no Brasil. Na época de Bolsonaro, por exemplo, o Senado barrou algumas coisas que passaram pela boiada da Câmara dos Deputados. Em geral, você não tem essa alternativa. Você tem uma Câmara, né, que numa democracia parlamentarista, a dimensão entre primeiros ministros e deputados é uma dimensão de acordos. Quando você rompe os acordos numa democracia parlamentarista, ferrou, né? E os acordos rompidos são acordos da democracia mesmo, né? O desequilíbrio entre judiciário, e aqui é muito importante, o judiciário em Israel é uma mistura, né? É uma solução criada a partir dos anos 50, principalmente, pelo que há de mais liberal e democrático no Ocidente. É uma mistura bem-sucedida de resquícios de leis do Império Otomano com resquícios de leis do Império do Mandato Britânico, mas que fundamentalmente passou por um verniz muito importante da República de Weimar. Ou seja, a democracia em Israel é baseada no seu judiciário. Sem o judiciário não há democracia. E um judiciário, né, com um tom muito mais laico do que necessariamente um governo, né? Acho que laico, esse é um ponto importante. Liberal, equilibrado, que intervém pouco. Essa história de que intervém muito é mentira, né? Eu estava vendo outro dia no Haaretz uma contagem de quantas intervenções efetivamente houve. Elas são poucas e são sempre feitas quando a coisa é chamada aí no judiciário israelense de intervenções por
me esqueci o termo em português, por estruturas fora, não cabíveis, né? Extremamente não cabíveis. Eu vou dar um exemplo da intervenção que houve há pouco tempo atrás. Teve uma tragédia, a tragédia dos helicópteros, né? A Sona Masoquim se chama em hebraico. E aí o governo colocou no túmulo dos soldados, a morte foi no acidente dos helicópteros. E se negou a falar que foi uma tragédia. E aí os pais desses caras, né, que morreram foram para o Bagats, para o Supremo Tribunal, e falaram: isso foi uma tragédia. E aí o Bagats disse: olha, a falta de sensibilidade do governo é tão grande que a gente vai intervir e mostrar isso. Ou seja, quando a coisa passa do limite, e poucas vezes passa do limite, o Supremo intervém. O nosso problema agora em Israel é que esse governo, que a Daniela Cresce chamou de governo da boiada, está se preparando para passar do limite. Acho que esse que é o elemento. Para passar do limite em 3 perspectivas distintas. A primeira perspectiva é a perspectiva da corrupção. A gente está falando de um governo profundamente corrupto. A extrema-direita no mundo é corrupta, né? Dani falou sobre Aryeh Deri, Dani falou sobre os 3 casos de corrupção do Bibi Netanyahu. Eu poderia ir além e falar, inclusive, do fato de você criar uma lei para permitir que alguém condenado por terrorismo ser ministro, como o caso do próprio Ben-Gvir, e a gente tem outros casos. É uma reversão da proibição ao carranismo, né? É impressionante. Tem outros casos. É um governo corrupto. Esse é o primeiro elemento. É importante passar a boiada para que possam ser corruptos sem punição. O segundo elemento é um elemento de transformação de um Estado de Israel num Estado teocrático. E aqui é profundamente antisionista. Ou seja, o Estado de Israel é baseado numa revolução chamada Revolução Sionista, que produz a ideia da identidade judaica como identidade nacional. Se você reverte essa identidade judaica para uma identidade religiosa, que é isso que o governo está fazendo, você propõe a ideia de que o sionismo perdeu, né? Não só a democracia, o sionismo perdeu, né? Então, esse é o segundo elemento que dá justificação. E só antes de você falar o terceiro, Michel, eu queria recomendar, né, a leitura do artigo do Daniel Dweck na Folha, que fala exatamente sobre isso, né, sobre essa transformação, porque o sionismo fez isso, colocou o judeu sendo um judeu, como um francês é um francês. Estou até repetindo as palavras que ele usou. Então, uma identificação nacional, não uma identificação religiosa. E o que esse governo faz é mudar. Se você vê na identidade israelense, na carteira de identidade, está escrito nacionalidade judaica. Quer dizer, o judaísmo como nacionalidade e não como religião. E o que os ultra-ortodoxos e os religiosos nacionalistas não entendem. Eles estão fazendo, como o Michel bem falou, essa mudança do status do que é ser judeu para ser um status religioso, mas não só religioso. Religioso só ultra-ortodoxo. Quer dizer, aliás, é uma complicação, porque nem todos os ultra-ortodoxos e ortodoxos, né, e religiosos nacionalistas se entendem também nisso. Isso. Mas na verdade, afastando aí a ideia de que você pode ser um judeu secular, um judeu ateu, um judeu que se identifica com o judaísmo por questões culturais, por questões de história, por questões de tradição familiar. Para eles, isso não é ser judeu. Então, como o Michel falou bem, eu considero que é um governo antisionista. Antisionista e automaticamente antidemocrático, porque se você é um judeu ateu, um judeu reformista, um judeu conservador, um judeu LGBTQIA+, você automaticamente não é judeu o suficiente para esse governo, né? Enfim, eu teria muito que falar sobre isso, eu sei que é um podcast e a gente... Mas, assim, a vontade que eu tenho é de expandir as falas sobre isso, porque isso que Daniela Cresce trouxe é fundamental, assim. A única perspectiva positiva que eu tenho desse governo é que é um governo que vai implodir, né? Porque é um governo onde, por exemplo, a negação completa, esse poderia ser o quarto pilar, né? A negação completa de setores muito grandes do judaísmo. Então, por exemplo, os judeus reformistas são vistos por esse governo como inimigos, né? Os judeus seculares são vistos por esse governo como não-judeus, né? Então, mais internamente, você tem o Likud, que é um partido liberal, você tem os ultra-ortodoxos e os nacionais religiosos, que têm perspectivas diferentes sobre essas dimensões. Então, pode ser que haja uma inclusão disso, né? Mas é um governo... Eu vou falar uma coisa muito polêmica aqui, tá? É um governo antisionista, sem sombra de dúvidas, radicalmente antisionista. É o governo mais antisionista da história de Israel, mas é um governo que tem tendências antissemitas também. Porque a percepção
que grupos específicos dentro do governo de Israel têm de judeus reformistas é uma percepção conspiracionista. E quando você percebe e propõe a ideia de que haja governos, que haja setores do povo judeu que tem uma conspiração contra o judaísmo, não diz antissemitismo. Então, está falando de uma tragédia que nunca houve na história de Israel, mas eu não sei se já houve na história do judaísmo. Que é o Olha, governo eu concordo plenamente com o Michel. Vou dar só um exemplinho aqui, sem querer sair muito. Essa coisa do Itamar Ben-Gvir subir no Monte do Templo, Esplanada das Mesquitas, para dizer, nossa, é o nosso lugar, né, que é o lugar mais importante para o judaísmo, foi muito criticado internamente por, obviamente, a oposição, muito criticado internamente por alguns membros do governo que não saíram muito, falaram muito para fora, não, porque estão meio calados. Quero saber por que o pessoal do Likud, que sempre foi um partido muito pró-instituições do governo, como que eles ficam calados em relação a tudo que está acontecendo. Mas, enfim, voltando, quem saiu contra o Itamar Ben-Gvir de dentro do próprio governo foram os ultra-ortodoxos. Alguns rabinos importantes dizendo que não, para nós, não pode subir no Monte do Templo porque existe uma proibição religiosa de que você não sabe onde ficava o Santo dos Santos do templo, então você não pode subir lá no Monte do Templo, não pode ir lá rezar no Monte do Templo. Né? Quer dizer, então, a minha esperança, como a do Michel, é de que esse governo se imploda, entendeu? Porque vão ter questões internas que a gente nem dá muita atenção no dia a dia, mas tem questões internas que não vão, eu espero, fazer com que esse governo chegue ao final. Deixa eu só falar o terceiro ponto, né? Que é o ponto de um governo anti-cidadania. É um governo que vê quem é cidadão e quem não é a partir de gramáticas políticas que dizem respeito a ele. Então, um governo teocrático, um governo anti-sionista, um governo anti-cidadão. Né? E aqui anti-cidadão em vários níveis, Anitta e Amanda. Anti-cidadão, por exemplo, no nível... a Anitta brincou que eu tenho passaporte israelense, mas eu também pago ainda impostos em Israel. Né? E aí os impostos que eu pago já vão ser diferentes dos impostos que outros setores pagam em Israel. Há uma diferença em termos de origem e não de... E veja só, e não de ganho, Dani, não de ganho, não é um pagamento diferenciado em relação a ganho, mas em relação à origem, ou seja, setores específicos, por serem setores específicos, vão pagar menos do que outros setores por serem setores, e não por ganho. Então, o primeiro elemento. Mas tem outros elementos mais graves. Por exemplo, a questão LGBT. Né? Setores importantes desse governo, diria majoritários, com algum cuidado, pode ser que seja um empate, olham para os LGBTs como inimigos. Né? Árabes, população árabe israelense com cidadania israelense são olhados como inimigos. Seculares são olhados como inimigos. E aí você tem a produção, e aí é uma produção muito importante a gente ver, de cidadania diferenciada. Ou seja, se você faz parte do grupo que está no governo, você tem uma cidadania. Se você parte de outro grupo, e já não estou falando mais de árabes palestinos, você faz parte de outra cidadania. O que eu quero dizer, para terminar, é que esse governo não é só o sonho doce dos carranistas extremistas religiosos. Não. Esse governo é o sonho se tornando realidade do discurso mais anti-Israel da história. Acho que isso que deve ser importante, ou seja, quem está chegando ao auge da felicidade hoje, para não dizer outra coisa, são aqueles que sempre disseram isso que a gente está dizendo sobre Israel. E, efetivamente, o que está se produzindo aqui é que isso que a gente sempre disseram sobre Israel está virando verdade, ou seja, é um governo que é a felicidade dos antisionistas e dos antissemitas. É uma realidade realmente desesperadora, como a gente abriu aqui o episódio falando. E Dani, eu queria que você também, aí do seu ponto de vista, né, falasse um pouco sobre a repercussão interna e externa, né, como que tem sido também a reação internacional que está acontecendo em Israel. Isso já está sendo sentido fora, e como que está também dentro da sociedade civil israelense? Pois é, eu acho interessante falar sobre isso, porque até o dia anterior, ou no próprio dia em que o governo foi empossado, né, existia aquela coisa, os membros do Likud ou de outros partidos, parte da coalizão, diziam nas entrevistas, né, todo mundo meio que sabia que essas coisas todas estavam, né, na lista, né, do que eles queriam fazer, e as pessoas perguntavam, não, mas vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo, esse governo vai ser ruim, não sei o que e tal. E a resposta dos membros da coalizão, né, são, mas espera aí,
vocês têm que esperar a gente tomar posse, porque não pode ficar criticando antes, vocês não sabem o que a gente vai fazer, vai que não é como vocês pensam. E então era uma coisa meio de vamos esperar para ver o que eles realmente vão fazer, que é, na verdade, o discurso que era do próprio Netanyahu para fora também. Um discurso do tipo, a gente está aí, mas a gente nem tomou posse ainda, não podem começar a criticar. Apesar de que a gente já falou um pouco isso, que o Netanyahu, ele fala em inglês coisas diferentes do que ele fala em hebraico, justamente como ele reclamava que o Yasser Arafat fazia, né, com inglês e árabe, né? O Netanyahu faz isso, ele fala em inglês umas coisas, em hebraico outras. E o que aconteceu foi que as pessoas então ficaram meio, tá bom, vamos esperar então para ver o governo. E aí o governo vem e vai nessa rapidez de 9 dias passando a boiada, quer dizer, não era para esperar, entendeu? Não era para esperar para criticar, não era para esperar para fazer manifestações nas ruas que vão, espero, começar nesse fim de semana, amanhã. Não era para esperar, era para já começar a criticar adiante, porque a gente já sabia que isso ia acontecer. Isso internamente e externamente a mesma coisa. O governo americano meio que vamos ver, e a Europa também não falando nada, os aliados dos Acordos de Abraão até, né, teve até um encontro, acho que foi na embaixada da representação do Emirados Árabes, que convidaram o Ben-Gvir para ir lá, enfim. Então, tinha aquela coisa de vamos esperar para ver, né? E eu acho que é exatamente para esse esperar para ver que o governo está contando para começar logo começando, né? E, obviamente, o que mais levou a reações internacionais foi a subida do Ben-Gvir ao Monte do Templo, né? Essa questão jurídica, as pessoas ainda... Quer dizer, não existe algum fato, né, que tenha acontecido com imagens tal, que fez o mundo se abalar. O Ben-Gvir, sim, a subida dele no Monte do Templo, fez com que, primeiro, Jordânia, que é muito importante para Israel, obviamente reagisse muito mal, a gente sabe que a soberania do Monte do Templo é da Jordânia, Estados Unidos, do governo Biden, reagindo e falando que isso é inaceitável, que essas ideias, né, e o que o Ben-Gvir fez é inaceitável, a autoridade palestina, obviamente, né, o Hamas, não preciso nem dizer, mas, assim, Emirados Árabes, que acabou de fazer acordos com Israel há 2 anos atrás, sabe? Que a gente pensou, não, agora está tudo rosa, né? Com os acordos de Abraão. É muito frágil. Esse negócio de acordo de Abraão pode ir amanhã. Não é assim. Você fez acordo, o Netanyahu fez acordo há 2 anos atrás e, bom, agora pode fazer qualquer coisa, que o Emirados Árabes não vai fazer nada. Entendeu? E a Arábia Saudita, que talvez as pessoas diziam que era o próximo dos acordos de Abraão, a Arábia Saudita vai ficar quieta só porque tem acordo de Abraão? Sem contar a França, a União Europeia, quer dizer, na verdade, não houve nenhuma reação positiva, né, à subida do Ben-Gvir. Há outras coisas que estão acontecendo, eu não vejo ainda uma reação muito coordenada da comunidade internacional, não. Eu acho que está todo mundo ainda em choque. Como eu falei, as pessoas estavam esperando para ver o que ia acontecer, e quando começou tão rápido, fazendo tantas revoluções, que as pessoas acho que estão em choque. Eu acho que também dentro de Israel e também na comunidade internacional. Vou aproveitar, daqui a pouco a gente vai voltar na questão que o Michel levantou, né, sobre essa movimentação anti-Israel no mundo, mas vou aproveitar para falar sobre o posicionamento do Brasil depois da subida do Ben-Gvir ao Monte do Templo, para os palestinos esplanada das mesquitas. Ele foi lá, causou esse rebuliço todo, e o Itamaraty se pronunciou rapidamente e demonstrou muita preocupação, né? A gente está vivendo no Brasil ainda esse período de novo governo, acabou de começar, e a gente sabe que tem uma tendência de aproximação entre o PT e a causa palestina, mas essa nota até surpreendeu algumas pessoas por ter sido bastante leve. Não foi uma nota anti-Israel, muito pelo contrário, é uma nota falando em 2 estados, falando em paz, falando em conciliação. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês, como vocês acham que esses 2 novos governos influenciam a relação entre Brasil e Israel. Já vou levantar uma bola aqui, sei que o Michel vai cortar rapidinho. Me preocupa muito que as pessoas estejam adotando esse tom de que agora o Brasil mudou a postura e quebrou o que o Bolsonaro estava fazendo, porque o Bolsonaro sempre foi a favor de Israel. Mas nada na prática, quase nada, né? Na prática que o Bolsonaro disse que faria, aconteceu em relação a Israel, né? Não teve mudança de embaixada, teve uns votos na ONU e tudo mais,
Mas queria ouvir vocês sobre essa dupla mudança e as consequências. Michel, se quiser começar, fica à vontade. Se você me permite, Anita, eu queria um pouco pegar o finalzinho do que a Daniela Kresh falou sobre essa, sei lá como se chama isso, pegada de surpresa das pessoas, não é? Porque a gente está falando de dois campos políticos diferentes. Um campo político é o campo político do que a gente conhece como política institucional, eleição, você chega, você faz acordos, você constrói o governo aos poucos, você vê o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que não deve ser feito, né? Essa é a política institucional liberal. E você tem um segundo elemento, que é o elemento da política baseada no ódio do confronto, tá? Que é basicamente o contrário disso tudo. É o seguinte, chegamos ao poder, vamos produzir o confronto a partir da chegada ao poder. Vamos esperar os acordos. E o que pode ser feito não é o que pode ser feito. O que pode ser feito é o que a gente consegue fazer antes que eles acordem. É uma política de guerra, tá? Não é uma política institucional. Eu tive a oportunidade, não sei se o mérito, mas de estar em dois países onde a extrema-direita chegou ao poder, né? No momento que ela chegou ao poder. Eu estava no dia 8 de novembro de 2016, chegando nos Estados Unidos, né? Chegando em Nova York, e eu estava em 2018 no Brasil. Né? E eu acho que a impressão que a Dani está sentindo em Israel agora é a impressão que eu senti nesses dois países. Não é? A gente está falando de uma política de guerra, o adversário é inimigo. Não é? O adversário é inimigo, então tem que destruí-lo antes que ele acorde. Né? E é por isso que às vezes a gente sente... O que está acontecendo em Israel é basicamente o que aconteceu no Brasil e nos Estados Unidos, 2016, 2018, Israel 2022. A gente está falando disso. Né? A gente está falando de um fenômeno... nesses três lugares, a primeira vítima foi o sistema judiciário. A percepção do outro é a percepção como inimigo. Eu tenho que fazer rápido antes que ele acorde. A gente está falando de guerra. E quando a gente está falando de guerra, a gente tem que entender que a reação ela existe a partir do momento em que o inimigo entende o que está acontecendo. Eu acho que a partir da semana que vem, em Israel, os inimigos vão entender o que está acontecendo. Né? Os inimigos somos nós. Né? E a gente vai começar a ter manifestações, etc. e tal. Mas eu acho que tem um momento que é um momento tão desesperançoso, um momento tão de... O que a gente faz agora, que é um momento que tem um silêncio que vem antes da grande tempestade. Mas né? sabe o que é muito louco, que muita gente questiona, assim, só dando mais estofo para o que você está dizendo? Acho que o mundo inteiro também ficou impressionado quando saiu o último governo, né, Bennett, Lapid, de finalmente a gente conseguiu se livrar do Netanyahu. E quando ele volta, é uma porrada tão grande que acho que está nessa confusão que vai preceder uma situação Mas horrorosa. aí o eu com isso tinha que fazer uma coisa importante, que é entrevistar o Lapid. Né? Entrevistar o Lapid, entrevistar principalmente a Michaeli, a Merav Michaeli. Porque, olha, o fascismo não se derrota numa manhã de sol. O fascismo se derrota todos os dias. A coalizão anterior derrotou o fascismo. Ela achou que podia dormir em paz, ela achou que numa reunião em que o Lapid escutou da Merav Michaeli que ela não queria se juntar com o Meretz, ele falou assim, ok, eu respeito a sua opinião. Não, o Bibi Netanyahu articulou até que os outros falassem eu aceito. O líder do campo democrático funcionou de maneira profundamente frouxa. Porque tem a percepção, que a gente não pode ter no Brasil também, de que o fascismo, a extrema-direita foi derrotada, pronto. Ela não foi derrotada. A extrema-direita ela se rearruma. Eu sempre digo aqui, em outros lugares, que a extrema-direita não é uma dimensão ideológica coerente. A extrema-direita funciona a partir de ressentimento e ódio. Ressentimento e ódio você pode articular de novo, porque ressentimento você pode ressentir junto com o outro. Eu acho o grande erro, a gente fala pouco sobre isso, porque a gente está tão desesperado com o que está acontecendo, que a gente fala pouco sobre isso, mas a responsabilidade da esquerda e dos setores liberais, de centro-direita, de Israel, com esse resultado é enorme. É enorme. Né? Eu proponho que vocês entrevistem ele Lapid, que vocês entrevistem a Merav Michaeli, que vocês entrevistem alguém do Meretz para falar sobre... É enorme. Né? Do Meretz, que o Meretz queria se juntar. Agora, eu acho que uma coisa importante a entender, respondendo a sua pergunta, é importante entender, Anita, que esse governo não é o governo do PT. Acho que isso talvez tenha sido o maior equívoco das análises que eu tenho visto por aí. O governo que a gente tem hoje é um governo muito diferente dos governos que a gente teve anteriormente do PT. Assim, se no PT você tem setores muito vinculados a perspectivas de dimensões pró-palestinas, né,
esse governo é um governo cheio de posicionamentos, inclusive em relação à política internacional, né? Então, acho que é importante. O próprio Lula tem um posicionamento dentro do PT que é um posicionamento diferente desses setores pró-palestinos, né? É um posicionamento mais liberal, mais vinculado à multilateralidade. Agora, a afirmação do governo, a nota que o governo fez é a nota que a esquerda sionista faz todo dia. 2 estados, uma perspectiva de multilateralidade, de acordos, etc. E tal. O que o Bolsonaro fez nesses 4 anos de governo em relação a Israel foi entrar dentro de um campo de política internacional vinculado a governos ultraconservadores, né? Então, por exemplo, não era Israel o ponto dele era a Arábia Saudita, e não por conta das dimensões, por assim dizer, de política internacional, mas por conta de política ideológica mesmo. Vou dar um exemplo. Controle de natalidade, políticas de gênero. O Bolsonaro estava junto com esses grupos, né? Israel entrava, e aí Bibi Netanyahu não era primeiro-ministro, mas Trump era. Israel entrava quando funcionava nessa coisa. E aí eu digo de novo aquela coisa que você deve estar cansada de me escutar dizer, que é a Israel imaginária que determinava a política internacional do Brasil, e não a Israel concreta. A tragédia agora é que a Israel imaginária chegou ao poder em Israel. A tragédia agora é que a Israel imaginária está lá. E a Israel imaginária é teocrática, é militar, é ultra capitalista, porque vocês vão ver agora as políticas ultracapitalistas do Smotrich, e é profundamente cristã, no sentido de que ela utiliza como apoiadores os grupos cristãos evangélicos e não os grupos judeus. Os grupos judeus atrapalham. Até, Michel, teve uma publicação do Eduardo Bolsonaro essa semana. Eu estou aqui só para ilustrar, né? O Michel, para falar teoria, eu vou lá e falo a realidade, a prática do que está rolando. Ele repostou uma matéria do UOL falando sobre esse posicionamento do Itamaraty contra essa subida na esplanada das mesquitas, /Monte do Templo, enfim. Escreveu, tá aí cristãos que fizeram o L, né? Falando de cristãos que votaram no Lula. A gente está falando de Israel. E não de judeus. Cristãos que votaram no Lula tem a ver? Perfeito. Bibi Netanyahu olha agora para os judeus de esquerda, liberais e reformistas dos Estados Unidos como inimigos. Os aliados deles são os evangélicos. Esse que é o ponto, né? E para terminar, eu acho que a gente tem que mudar a gramática, né? Ser pró-Israel ou anti-Israel não tem a ver com ser a favor da manutenção dos territórios ocupados sob a administração israelense. É outra coisa. Ser a favor dos territórios ocupados sob a administração israelense, na minha perspectiva, é ser anti-Israel e não ser pró-Israel. Eu acho que a gente tem que ser, sabe um pouco mais o quê? A gente tem que ser um pouco mais exigente com a gente, né? Não é aceitar qualquer esmola de qualquer cara que joga no nosso colo e abraçar, dizendo, ai, que bom que você é pró-Israel. É exigir entender do porquê que esses caras estão fazendo. O Eduardo Bolsonaro, elogiar os evangélicos, dizendo façam L, etc. e tal, mostra bem onde é que a gente está. Eu prefiro que Israel continue sendo um Estado judeu e democrático. Ao que tudo indica, esse governo que chegou ao poder é a favor do final desse projeto. Que Israel seja um Estado judeu somente para eles e não democrático. Isso é antisionismo. Eu queria tocar um pouco no que você falou da nota que o Itamaraty lançou, e o que o Michel falou muito bem, a nota é tão igual a qualquer nota que alguém da oposição israelense faria, quer dizer, não é uma nota anti-Israel. Eu acho que a oposição de hoje israelense lançaria uma nota ainda mais picante do que essa, né? Quer dizer, não é uma nota anti-Israel, nada disso. E, na verdade, o PT sempre teve, né, durante todo, né, os governos do PT, antes da Dilma, mas também no governo Dilma, tiveram sempre esse cuidado de dizer nós somos a favor de 2 estados, estamos a favor de que não haja violência de nenhum dos lados. Não houve nunca um posicionamento do PT dizendo tem que acabar com Israel, e Israel é ruim, e vamos matar. Nunca foi assim. Quer dizer, então, acho que tudo passa por esse posicionamento que o Michel colocou muito bem. Parar de dizer que sempre quando a gente fala que a gente é a favor de um Estado palestino, a gente é contra Israel. Isso não é uma equação, não é, essa equação está errada. Dizer que você é a favor de que haja negociação com os palestinos e que haja criação de um Estado independente palestino ao lado de Israel não é ser contra Israel. É o que a oposição, o que a esquerda, que a centro-esquerda, fala aqui todos os dias. Então, se você diz que ser a favor dos palestinos é contra Israel, você está entrando
nesse buraco negro do antisionismo, você está entrando nesse buraco negro de que todas as pessoas de esquerda, mais progressistas, seculares, que não seguem exatamente o que você pensa, são seus inimigos, estão erradas, ou não são judias, ou não são israelenses. Quer dizer, você, na verdade, não está aceitando o posicionamento de um colega do seu lado israelense, cidadão, exatamente como você, ou de um judeu no mundo todo, judeu como você. Quer dizer, então, como o Michel falou muito bem, tem que parar com essa gramática, mudar essa gramática, entendeu? E eu não acho que o Lula tem que, toda vez que lançar uma nota dessa, ele provavelmente vai lançar várias com esse governo, eu não acho que o Lula tem que vir, ou o Itamaraty brasileiro tem que vir e explicar: não, olha, a gente não é contra Israel. Não, entendeu? A nota está correta, entendeu? É assim mesmo, e é uma nota que alguém daqui de Israel escreveria igualzinho, entendeu? Quer dizer, então, eu acho que é importante, porque fica nessa coisa de que agora, né, eu até comentei outro dia, acho que com o Michel, com a Anitta, que o que alguém falou aqui, né, algum brasileiro que mora aqui falou: eu preferi o governo anterior, Bolsonaro, porque lá eles levavam a bandeira de Israel. Tudo bem, eu não gostava muito do Bolsonaro, mas eles respeitavam a bandeira de Israel, e agora o PT vai queimar a bandeira de Israel. Os petistas queimam a bandeira de Israel. Quer dizer, tem tanta coisa errada nessa visão, mas é a visão, infelizmente, de algumas pessoas que estão aqui, de alguns brasileiros que estão aqui, imagino de alguns judeus brasileiros também, mas espero que não seja a visão da maioria. E, Michel, de que maneira você entende também, né? Você já levantou a bola aí falando de antissemitismo, né? Mas queria que você aprofundasse um pouco mais a questão, falando sobre como essa situação mexe também com a movimentação anti-Israel no mundo, né? Como um todo, especialmente em relação ao conflito, né? Com a Palestina. Bom, primeiro, aproveitando essa coisa que a Daniela Cresce falou sobre queimar a bandeira, eu acho que a gente tem que assumir, a gente falou sobre isso lá no auge do desespero bolsonarista, que há várias formas de queimar a bandeira de Israel. Uma das formas é um fascista como Bolsonaro levar a bandeira de Israel na mão. Isso é uma das formas de queimar a bandeira de Israel. Isso tem a ver com a sua pergunta, Anitta, que é uma pergunta importante porque tem duas... Nessa sua pergunta tem duas formas de responder, duas escolas distintas, não é? A primeira escola diz que as pessoas são antissemitas e acordam quando acontece alguma coisa desse tipo, não é? Um governo desse. E a segunda escola diz que as pessoas se transformam em antissemitas por conta dessas coisas, ou seja, elas não são antissemitas, e quando aparece um governo desse tipo em Israel, ou uma coisa barra pesada que Israel faz, elas viram antissemitas, né? Essas duas escolas funcionam a partir da ideia de que Israel é muito importante na percepção de antissemitismo. Eu discordo de ambas, tá? Eu vou explicar por quê. Primeiro, aqui no Brasil, tá? Vamos falar sobre o Brasil. Durante o governo Bolsonaro, os judeus de esquerda, inclusive os sionistas, foram profundamente ativos contra o governo, né? Se teve um grupo específico que foi ativo contra o governo de Israel, contra o governo Bolsonaro de 2018 a 2022, foram os judeus de esquerda dizendo e denunciando que as bandeiras de Israel, os símbolos de Israel, não transformavam Bolsonaro em pró-Israel. Um outro grupo que também surpreendeu foram os grupos pró-palestinos, que ficaram bastante caladinhos durante esses 4 anos, né? Porque se os judeus de esquerda foram à porta da Hebraica, fizeram nota, brigaram com as federações, exigiram da CONIB, etc. e tal, esses grupos pró-palestinos mais radicais ficaram na deles, esperando que passasse o governo, né? Eu acho muito importante a gente recuperar e resgatar essa percepção. No Brasil, os grupos judeus de esquerda, né, e aí Amanda é uma pessoa de esquerda, né? Ela poderia atuar contra o Bolsonaro a partir de outras identidades que não a judaica, né? O que me interessa aqui é se a Amanda falou contra Bolsonaro enquanto judia, né? E falou, né? Esses grupos se acionaram enquanto judeus, né? Porque eu poderia estar falando contra Bolsonaro enquanto professor da universidade, e eu, em alguns momentos, assumi a identidade judaica para falar contra Bolsonaro. Acho que esse é o ponto importante. Os grupos pró-palestinos se silenciaram, basicamente, contra Bolsonaro, ou pelo menos foram menos barulhentos do que os grupos judaicos, né? Hoje o que acontece é que alguns setores pró-palestinos começam a utilizar
essa dupla questão, ou seja, a ascensão dos governos fascistas em Israel e a queda do governo fascista no Brasil, para se posicionar novamente. E aí se posiciona novamente, aqui eu quero deixar muito claro, a palavra antissemitismo é a palavra mais mal usada da história da República Brasileira. Claro que eu estou exagerando, tem outras piores, mas é das mais exageradas, né? Quando você chama tudo de antissemitismo, Amanda, nada é antissemitismo, né? Então, por exemplo, quando você trata alguém que critica o Bibi Netanyahu de antissemita, você perdeu o direito de falar sobre antissemitismo. E esse é um problema que a gente tem. Porque durante anos, a palavra antissemitismo foi usada para tanta coisa que hoje ela não é usada para nada. Né? Quando a gente fala sobre antissemitismo, já vem esse cara de novo. Agora, a gente tem um problema acontecendo diante de nós, no Brasil e fora do Brasil, que há setores dos movimentos pró-palestinos que começam a utilizar o que está acontecendo em Israel para acionar 3 elementos fundamentais. O primeiro elemento é o elemento da conspiração judaica. O segundo elemento é o elemento de que o que acontece em Israel, nós que moramos fora de Israel devemos ser responsabilizados. Ou seja, eu não posso falar mais nada sobre o que está acontecendo no Brasil enquanto não acabar o massacre na Palestina. Como se eu pudesse, com um botão, acabar com o massacre na Palestina. Posso exemplificar novamente, antes do terceiro elemento? Claro. Primeiro, eu queria falar para o ouvinte que, se ele não reparar ainda, o Michel tem sempre 3 elementos para dizer, e essa é a marca registrada dele, são sempre 3. Então, mas só para ilustrar, que eu acho que é importante falar, porque as pessoas, elas tentam sempre, é muito comum que se minimize, né, esse apontamento de casos de antissemitismo. Então, o que aconteceu no caso do Paulo Nogueira e do Luiz Nassif, quando fizeram um comentário profundamente antissemita contra William Goldfein, em vez de criticá-lo por sua atuação enquanto economista, criticaram ele por ser judeu, foi exatamente isso que aconteceu. Quando você apontava isso, e você pode ser a Anitta, o Michel, a Dani, a Amanda, ou o Judeus pela Democracia, ou o IB enquanto instituição, o comentário mais frequente para rebater isso era: mas e Israel que mata palestinos? Cara, eu estou falando de um negócio que aconteceu aqui, do nosso lado, no Brasil. Eu não estou falando de Israel, eu não estou falando de uma questão institucional, estou falando de um caso de antissemitismo, de um economista, de um jornalista aceitando o antissemitismo, pregando ideias antissemitas diretamente importadas diretamente dos protocolos dos sábios de Sião. Eu não tô, uma coisa prévia à existência do Estado de Israel, e ainda assim vem isso. E Israel, não sei o quê. Então, as pessoas, elas são muito mais orgulhosas do antissemitismo delas a partir da argumentação anti-Israel. Desculpa, claro. Não sei. Que justifica. E o terceiro ponto, que eu acho que talvez é um ponto mais importante de todos, que é o ponto mais sofisticado, né, é o ponto que não existe esquerda em Israel. E aqui é sofisticado porque, em última instância, quando a gente fala a esquerda está muito fraca, a esquerda foi derrotada, quase não existe esquerda, isso é possível que a gente diga, né, Daniela Keresh? É possível que a gente fale isso. Mas é diferente um pouco. Quando se fala que não existe esquerda em Israel na perspectiva do antissemita, é porque não existe esquerda em Israel porque é impossível que haja sionismo de esquerda. Não é porque não existe esquerda atualmente. É impossível que haja judeus de esquerda. Ou mais do que isso, e aqui é o ponto. É impossível que haja uma contradição dentro de um Estado que funciona a partir de uma dimensão conspiracionista. Vocês estão entendendo? Já é um teatro, né? E nesse teatro, na perspectiva antissemita, e nesse teatro você não tem oposição de verdade. Você tem pessoas funcionando a partir de papéis pré-concebidos. Então, por exemplo, o grupo LGBT em Israel, que era utilizado para fazer propaganda pró-sionista nas manifestações fora de Israel, isso daí tem a ver com pink wash, né? Os grupos de esquerda que são contra a ocupação, isso tem a ver com left wash, né? Os grupos que, enfim, e aí você tem já na verdade é uma grande wash machine, uma grande máquina de lavar, em que você coloca as coisas. Isso é profundamente antissemita, né? É profundamente. Esses 3 elementos, conspiracionismo, a dimensão de você culpar Israel, o judeu brasileiro por tudo que Israel faz, e o terceiro elemento, você sempre está fingindo alguma coisa quando você critica Israel. Na verdade, você está querendo... Esses 3 elementos são antissemitas, tá? Então, dito isso, eu acho que a gente precisa localizar esses 3 elementos, tá? E outra coisa, a gente precisa chamar o que é antissemitismo de antissemitismo. E tem que ter muito cuidado para não chamar o que não é antissemitismo de antissemitismo. Porque senão está fazendo exatamente o que a extrema-direita gosta que a gente faça. Então, é preciso diagnosticar o que é antissemitismo, diagnosticar o que não é antissemitismo, exigir que haja o reconhecimento dos setores progressistas brasileiros do que nós aqui no Brasil fizemos durante esses 4 anos, pagamos, todos nós, né? Inclusive a Daniela, que está fora
do Brasil, mas eu já vi ela pagando isso. Uma vez a Daniela falou num debate dizendo existe bandeira palestina, existe hino palestino, existe povo palestino, ela foi vaiada. Todos nós pagamos mais ou menos preços pessoais dentro da comunidade judaica por chamar o Bolsonaro do que ele era. Isso a gente não pode esquecer e tem que exigir, né? O nome disso é capital político. A gente tem esse capital político. Não nos calamos durante 4 anos. O segundo ponto é preciso exigir que quando haja antissemitismo, essa pessoa que está produzindo antissemitismo seja acusada disso. E, tal qual nós fazemos com homofóbicos e racistas, que ela seja tirada do debate. Não tem espaço para antissemita no debate. E o terceiro ponto, que é o ponto mais complicado de todos, Anita, Amanda e Daniela, saber chamar de antissemitismo quando há e exigir que não se trate de antissemitismo quando não há. Então, isso também é muito importante, porque isso funciona para fortalecer os outros 2 pontos. Quando a pessoa está fazendo uma crítica, por pior que seja a crítica, por mais barra pesada que seja, por mais terrível que seja escutar aquela crítica, ela pode não ser antissemita. E quando não for antissemita, não pode chamar de antissemita, porque senão a gente acaba produzindo enfraquecimento do tema. Então, a gente tem uma tarefa muito difícil nos próximos. Espero que seja próximo ano, espero que esse governo caia no próximo ano. Que as pessoas não sejam antissemitas e exigir que as pessoas que chamam de tudo de antissemitismo tenham cuidado com isso, porque nem tudo é antissemitismo e é preciso fazer isso. E o terceiro ponto, usando a imaginação sociológica, é entender por que os movimentos pró-palestinos ficaram tão caladinhos durante Bolsonaro. O silêncio diz muito, né? E para a gente fechar, o Michel fez essa provocação, né? A gente espera que seja só o próximo ano. Dani, então para terminar esse episódio, conta pra gente qual é a perspectiva. Tem efetivamente uma perspectiva de ser um governo pouco duradouro? A gente já vê uma movimentação do Benny Gantz, que parece uma barata tonta, que faz tudo errado, pensando em integrar o governo, e aí daria mais estabilidade, porque quanto mais parlamentares, mais estabilidade. Como você tem analisado essa questão da longevidade desse governo? Bom, levando em consideração que o governo existe há 9 dias só, mas, enfim, novamente... Já foi suficiente para a gente já está cansado. Sensação de 200 anos, né? Mas eu acho que, assim, primeiro a gente tem que ver, né, o melhor bola de cristal em relação ao futuro é olhar um pouco para o passado, e a gente vai ver que nos últimos 20 anos houve 10 eleições em Israel. Quer dizer, eu acho que mais até do que 10, não sei. Acho que está entre mais ou menos 2, a média de 2 anos por governo, e olha que teve governos que foram muito longevos para os padrões israelenses, né? Quer dizer, então você não tem, na história de Israel recente, dos últimos 20, 30 anos, governos que cheguem aos 4 anos. Então, isso já dá um certo otimismo, né? De que talvez esse governo não chegue ao final. Segundo, existem, como no caso do governo do Bennett e do Lapid, que eu vi que era um governo heterogêneo, com muitas opiniões e que acabou implodindo também por truques políticos que o Netanyahu tirou da cartola, né? Mas acabou implodindo. A impressão que eu tenho, como eu falei sobre, né, o problema entre os nacionalistas religiosos e os ultra-ortodoxos, que há questões internas também que vão surgir nesse governo. É claro que o Netanyahu vai ficar tentando o máximo possível como manipular todo mundo como marionetes. Por exemplo, vou dar um exemplo. Essa questão agora do Conselho de Segurança da ONU aprovar que haja um parecer sobre a ocupação israelense no Tribunal Internacional, né, de Haia. O Netanyahu pode ser que ele use isso como uma maneira de dizer para o pessoal mais radical, como Ben-Gvir, Smotrich e companhia, que, olha só, o mundo vai ficar muito contra a gente se vocês forem muito radicais. Então, Ben-Gvir, você quer ir no Monte do Templo? Vai rapidinho, 7 horas da manhã, sem chamar a imprensa. Porque olha só o que a ONU vai fazer. O Netanyahu ele vai ficar o tempo todo jogando com também a reação internacional, por isso que é importante a reação internacional, porque isso talvez mexa mais com o Netanyahu até do que a reação interna, né? O Netanyahu quer ser visto nos livros de história como um grande líder, ele quer deixar um legado de, sei lá, imperador, né? O rei King Bibi, né? Então, Bibi King. Então, é muito importante que haja essas reações internacionais, porque o Netanyahu vai ficar tentando jogar
uns contra os outros e dizendo, olha, cuidado, não faz isso muito, não faz aquilo muito, tal, não sei o quê. Mas a minha esperança é que que isso saia do controle dele rapidamente, tá? Porque a gente, antes mesmo do governo tomar posse, a gente já falava, o Netanyahu já tem certas coisas saindo do controle dele, como ele colocar, pela primeira vez na história de Israel, um líder do Congresso, um líder do Knesset, né? Um homem abertamente gay, que é o Amir Ohana, e, de repente, já pessoas da própria coalizão criticando o fato de que tem um homem abertamente gay como presidente do Congresso, dentro da própria coalizão, e xingando o cara e não querendo olhar para a cara dele no dia da posse, e coisas desse nível. Ele teve que sair com uma nota em inglês, dizendo, não, no meu governo ninguém vai ser contra LGBT, não sei o quê. Quer dizer, a minha esperança é que que saia do controle dele, que ele não consiga, dessa vez, ser um puppeteer, né? Fazer as marionetes que ele faz para manter esse governo unido. Mas volto a dizer, o Netanyahu ele já provou muitas vezes que a resiliência dele e quantos ais ele tem nas mangas, quantos coelhos ele pode tirar da cartola. Ele é, para mim, o auge do que pode chamar de maquiavélico. Para ele, os fins justificam todos os meios, e o fim que ele quer é ele. Ele quer não ir para a prisão. Esse é o objetivo dele. Então, pessoas desesperadas como ele são capazes de tudo. Então, eu tenho uma esperança que esse governo não demore tanto tempo, mas tem que ficar de olho no Netanyahu, porque ele é maquiavélico. Qual é a idade do Netanyahu? 73 anos. Michel, ele está ótimo, esquece essa... Ele emagreceu agora, ele está todo magrinho, ele está todo... Mas o único problema é que Netanyahu tem 73 e o Ben-Gvir tem 47. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu acho que um dos elementos importantes que nós aprendemos na crise bolsonarista do Brasil, e Israel cometeu os mesmos erros, é que a mídia não pode dar espaço para um debate profundamente racista e fascista como o debate da extrema-direita. E tal qual Bolsonaro foi falar em todos os programas para os quais ele foi convidado, né? Ben-Gvir fazia isso em Israel. Você ligava a televisão, você viu o Ben-Gvir falando, e Ben-Gvir fez um media training muito bem feito, estabeleceu uma relação muito boa com o espectador. A ideia do homem sincero e que fala realmente o que acha funcionou, como funcionou aqui, funcionou lá. E é importante que a mídia israelense faça uma autocrítica como a mídia brasileira está fazendo aqui, né? Dar espaço para essas coisas acaba produzindo lideranças não previamente imaginadas. E a gente tem um problema, porque tal qual a esquerda não tem uma liderança, a gente está vendo agora você sabe, Anita, o Zizek, que é um filósofo, ele diz que quando o cara resolve se imolar, botar fogo em si, a pior coisa é quando não dá certo, porque se você não morre, você fica todo queimado, ferrado e tal. O que o Gantz, coitado, fez dessa última vez foi, de novo, se imolar e dizer, olha, eu quero ajudar você. E não deu certo, né? Então, hoje ele está queimado andando por aí, né? Um morto-vivo. O Yair Lapid não percebeu o que estava acontecendo. O Yair Lapid não percebeu. Foi para Paris, né? A gente escutou essa história aqui no Brasil com outro personagem. O Yair Lapid foi para Paris, no meio da confusão. Eu vou para Paris com a minha mulher, né? Primeiro final de semana do governo. A gente não tem liderança. Né? A Merav Michaeli, que podia ser a grande liderança, deu essa vitória nas mãos da extrema-direita. Agora, não sejam ingênuos, a direita tem o mesmo problema. Esse Levin, sobre o qual a Dani falou, é uma pessoa absolutamente ligada ao Bibi Netanyahu, mas é só isso que ele é. Né? O Ohana nunca vai ser apoiado pela direita sem Netanyahu porque ele é gay. O Amsalem, que hoje está fazendo uma campanha contra Bolsonaro, não vai substituir contra Bolsonaro, contra o Bibi Netanyahu, não vai substituir o Bibi Netanyahu. Ou seja, você não tem lideranças na direita também para substituir o Bibi Netanyahu. Quem você tem na direita para substituir o Bibi Netanyahu é o Ben-Gvir. Essa é a tragédia. E o Ben-Gvir tem 47 anos. Então, e aqui você tem uma tragédia que pode ser o nosso ponto forte de um elemento otimista. Netanyahu incluiu os racistas, incluiu o carranismo, colocou o carranismo dentro do parlamento depois de anos tentando sem conseguir, colocou Ben-Gvir, a gente não falou sobre isso, como chefe da polícia, o que significa, em última instância, colocar
a raposa como guardiã do galinheiro. É terrível o que ele fez, mas Bibi, porque é uma pessoa vaidosa e porque quer se livrar e porque quer ser conhecido como o imperador Bibi Netanyahu no futuro, não vai deixar que Ben-Gvir seja o seu sucessor. Então, a única maneira que o Bibi Netanyahu tem de ganhar essa batalha é matar não o seu inimigo da esquerda, mas o seu adversário na direita. Então, eu acho que o que a gente está vendo agora pode mudar completamente de figura nos próximos meses, quando Bibi Netanyahu perceber que é preciso que ele enfraqueça Ben-Gvir, porque, em última instância, quem pode suceder na direita Bibi Netanyahu não é alguém do Likud, é alguém à direita do Likud. Isso é trágico, mas pode ser a nossa única saída otimista nos próximos meses. Bom, e com isso a gente encerra nosso episódio de hoje. Quero agradecer muito. A análise a perspectiva não é das mais, favoráveis, mas enfim, vamos continuar aí dentro desse otimismo que esse governo se imploda logo, né? E para quem está ouvindo a gente, hoje a gente conversou com a Daniela Kresh, que é correspondente em Israel, e com o Michel German, que é historiador, assessor acadêmico do IB e coordenador do Núcleo de Estudos Judaicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, sejam sempre bem-vindos e vamos continuar aí acompanhando os próximos passos desse governo. E para quem quiser acompanhar sempre as notícias de Israel, toda sexta no canal do IB no YouTube a gente tem o Expresso Israel comigo e com a Daniela Kresh. E para quem quiser bater um papo com a gente, trocar ideias, sugerir temas, manda um e-mail para a gente no @institutobrasilisrael.org. E Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Siga o IB nas redes sociais para acompanhar tudo que a gente produz. Um beijo para vocês, gente. Até semana que vem.